Olá, meu nome é Thiago Guazelli e seja bem-vindo à Estereoscopia BR. O assunto desse vídeo é sobre pólipo pós-menopausa e vou explicar algumas situações de por que a gente deve sempre retirar os pólipos quando diagnosticados. Já falamos algumas vezes de pólipos na paciente no menarqume durante o período fértil da mulher e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o pólipo pós a menopausa. É uma patologia ginecológica muito comum, mas também é muito simples de ser tratado. O diagnóstico dela geralmente é feito através da ultrassonografia transvaginal, que as mulheres fazem de rotina anualmente, tá? Esse realmente é a indicação adequada para ultrassom transvaginal em mulheres pós-menopausa para fazer a avaliação do endométrio. Mas também existem alguns sintomas que a mulher sente, como por exemplo sangramento após a menopausa, em que a gente pode suspeitar do pólipo. Eu sei que tem muitas mulheres que ficam receosas, né, da possibilidade de ser um câncer, né, de endométrio, mas a gente tem que sempre tranquilizá-las explicando que a maioria dos casos de sangramento pós-menopausa ou é atrofia endometrial ou às vezes um pólipo endometrial. A recomendação para todas as pacientes que têm sangramento pós-menopausa ou alteração do ultrassom é a investigação da cavidade por esteroscopia ambulatorial. E por que ambulatorial e não a diagnóstica? Porque se você identificar alguma patologia que pode ser tratada no mesmo momento no ambulatório, a gente já pode fazer. Então, se tiver um pólipo pequeno, um mioma às vezes pequeno, um espessamento, ou até uma suspeita de câncer, você já pode fazer a biópsia naquele mesmo momento, retirar o pólipo no mesmo momento e resolver o problema dessa mulher de uma maneira mais rápida. E se por acaso for uma doença maligna, você já dá o diagnóstico mais rápido e ela dá sequência ao tratamento dela. E se por acaso entrou na cavidade e não viu nada, a paciente não tem por que ser submetida a uma internação, uma anestesia, um procedimento cirúrgico desnecessário. Essa é a grande vantagem da indicação da esteroscopia ambulatorial, é você evitar um procedimento com riscos desnecessários. Se for identificado um pólipo endometrial, a gente recomenda a retirada dele. Eu sei que tem muitos colegas que não gostam de ficar às vezes acompanhando o pólipo, mas a gente não recomenda esse tipo de conduta. Por quê? O risco de malignidade desse pólipo e até de malignização dele, né, de se tornar um câncer, é muito baixo. Porém, como ele e o câncer de endométrio têm os mesmos sinais e sintomas, que principalmente são sangramento uterino pós-menopausa e alteração do ultrassom, ele pode atrapalhar na investigação de um câncer de endométrio. Então, a recomendação real é: identificou um pólipo, diagnosticou o pólipo, tira o pólipo. É um procedimento que, se não for feito ambulatorial, é feito em day hospital, paciente interno de manhã, vai embora à noite. A recuperação é muito rápida, dia seguinte, ou no máximo 2 dias após, ela já está apta às atividades, inclusive atividade física, e você terá a disponibilidade de avaliar adequadamente esse material com o estudo anatomopatológico. Vamos lá para o vídeo. Como em todo procedimento, que eu sempre recomendo, principalmente nas pacientes pós-menopausa, fazer uma esteroscopia diagnóstica antes, camisa circular, clássica, básica, tá? Isso aí reduz bastante a realização de falso trajeto, de perfuração uterina, isso diminui muito nossas complicações. E você aproveita também e visualiza qual é a patologia que você vai encontrar, né? No caso aqui, vimos um pólipo aqui à nossa esquerda, tá? Tá na região cornual direita da paciente. Então não precisa ficar inventando muita moda. Entrou, viu o trajeto, ótimo. Nesse corte aqui que eu fiz, foi feita a dilatação cautelosa, vela de meio, de preferência aquela pontinha, né, progressiva para fazer. Aí entramos com o ressectoscópio e agora a gente vai trabalhar com calma. Vimos que tem algumas aderências fúngicas, né, temos sinéquias, mas não tem motivo algum da gente fazer a ressecção dessas sinéquias nessa paciente. Sinéquia só atrapalha para a questão de gestação. E essa paciente, na pós-menopausa, não tem por que a gente ficar cutucando. Então, o que que faz? Com a alça, a gente vai identificar a base, tá, do pólipo, e com cortes impulsos, que eu acho que é mais fácil, é mais seguro, a gente faz a ressecção dele. Lembrando de sempre, enquanto está cortando, a gente tira um pouco de gás, a mãozinha lá na saída, trabalha com a mão com a saída fechada, abre um pouquinho, fecha, para não atrapalhar tanto a visão. Então vocês viram que em questão de 30 segundos a 1 minuto, grande parte do pólipo já foi retirado. Com a própria alça você retira, então para quem tinha curiosidade para saber como que retira o material, não precisa de pinça, tá? A própria alça
você agarra e tira. Então, novamente, fazendo uma avaliação da cavidade, ficaram algumas aderências próximas do pólipo, uma ressecção também de novo, aí, bem próxima, né, da superfície, aspirando de novo para limpar. E praticamente já foi terminado aqui o procedimento, é bem rápido, bem tranquilo, tá, sem grandes dificuldades. Caso o colega queira, ele pode cauterizar também um pouco essa base, tá? Essa é uma região um pouco mais perigosa, um pouco mais fina por estar próxima do ósteo. Então você pode fazer uma cauterização sem nenhum grande problema. Lembrando só que quando você está cauterizando, você carboniza um pouco de tecido, que tem carbono, você forma gás carbônico, então forma essas bolhas. Então sempre trabalhando com a mão não dominante na torneirinha de saída, formou bolha, abre a saída para aspirar a bolha e fecha de novo. Então aproveitei para cauterizar um pouco mais essa região, para não ficar cortando mais. E geralmente também eu dou uma cauterizada um pouco na região próxima para reduzir um pouquinho a chance de sangramento e também inativar um pouco mais esse endométrio, aí, né? Reduz um pouquinho a chance da formação de novo pólipo. Então, tudo próximo da base, agora pisando no cautério, né? Isso não é no corte. Faz aquela avaliação final. Lembrando sempre de fazer o corte bem rente do endométrio, não tem necessidade de se cavar fundo nessa situação. Avaliando a cavidade toda, vendo se não tem mais nada. E fim de procedimento. Então vocês viram que é um procedimento rápido, é um procedimento que quase não sangra. O sangramento que tiver pouco vai formar alguns pequenos coágulos que no dia seguinte, ou no máximo 2, vai ser eliminado aí pela paciente e depois a paciente vai estar bem. Pós-operatório bem tranquilo, um pós-operatório que tem pouco a queixa de cólica, poucas queixas em geral, e a paciente pode voltar às suas atividades normais sem grandes problemas, seja trabalhar, estudar, cuidar do filho, cuidar do neto, passear, viajar, volta ao normal bem rápido, tá? E agora eu vou te dar a dica mais importante deste vídeo aqui, então presta bem atenção. Eu sei que tem colegas que às vezes têm um pouco de dificuldade de poder orientar, às vezes esses pólipos podem voltar, tá? Eu acho bem importante você filmar, você registrar o seu procedimento e principalmente quando acabar o procedimento, você fazer aquela cena final. Você olhar o corno que você operou, você deixar ele bem bonitinho e mostrar, gravar para o paciente que foi retirado. Mostra o outro lado, mesmo que você não tenha feito nenhum procedimento, você mostra que realmente não tinha nada antes de sair, porque ocasionalmente pode voltar os pólipos, tá? E vamos lembrar aí os principais fatores de risco para os pólipos voltarem, como por exemplo, hipertensão não controlada, diabetes não controlada e pacientes obesas. Então é sempre bom a gente informar para as pacientes que elas cuidarem bem das patologias e manter-se com um peso adequado, reduz a chance de retornar essa patologia e também outras patologias endometriais, como espessamento endometrial e principalmente o câncer de endométrio. A esteroscopia para as pacientes pós-menopausa geralmente são procedimentos bem tranquilos, são procedimentos que acabam às vezes tendo um pouco mais de dificuldade na dilatação, mas na questão da patologia geralmente ela é boa, né? Ela é bem tranquila, que é um pólipo. Então permite que a gente faça uma raquianestesia que deixa a gente tranquilo para se demorar um pouco mais na dilatação, mas também me permite fazer uma sedação bem legal para a paciente, que às vezes ela até apaga completo, sem aumentar o risco dessa paciente ter um overload. Então assim, como é um procedimento rápido, eu vou usar pouco meio de extensão e dá para a paciente então ficar bem relaxada, dormindo, e vai acordar só no final do procedimento, quando tudo estiver resolvido. Se você gostou do tema, se acha que tem que colocar mais, deixa um comentário aqui embaixo. Se curtiu, deixa aquele like aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!